Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Nós vamos ler a partir do verso de número 23. Capítulo 16, a partir do verso de número 23. Livro de Atos dos Apóstolos. Para quem ama ler a Bíblia Sagrada, eu preciso compartilhar com você que o livro de Atos dos Apóstolos, ele é a continuação do Evangelho de Jesus escrito por Lucas. Então, quando para Lucas capítulo 24, o 25 era para ser o primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. E lembrando que esse mesmo livro, ele também recebe o título de Atos do Espírito Santo, porque ele trata exatamente de como o Espírito Santo agia na vida da igreja. Capítulo de número 16, verso 23, olha o que diz. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Amém. Eu gostaria de falar hoje com vocês sobre duas coisas. Uma nos é imposta e outra parte de nós. Eu vou explicar isso mais claramente para que todos entendam em duas palavras. Eu quero falar essa noite sobre condições e decisões. Condições e decisões. Porque na vida é comum nós encontrarmos pessoas reclamando, pessoas lamentando, principalmente quando encontram em condições adversas. Condições que jamais desejaram estarem. Condições que nunca sonharam estar e viver. As condições que você está vivendo hoje podem não ser das melhores. Eu não sei qual é a condição que você está vivendo nesse exato momento. Se foi uma condição que você criou, se foi uma condição que impuseram sobre você, se foi uma condição da qual você não faz nem ideia de como as coisas aconteceram e como chegaram e se tornaram do jeito que está. Eu não sei qual é a condição que você está vivendo. Mas as condições, elas não são os fatores determinantes para alguém que deseja ter uma vida de vitória. Eu vim profetizar algo para você esta noite, que independente da condição que você esteja vivendo, a sua vitória depende mais de você do que da condição que você está. Basta você ler a história que você vai perceber que todos os grandes gênios, todos os grandes nomes, eles não vieram de ambientes bons, de condições boas. É só você começar a estudar que você vai perceber que isso não é somente história da Bíblia. Que a Bíblia mostra pessoas que estavam em condições desfavoráveis. E essas pessoas conseguiram causar revoluções aonde elas estavam. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas assim. Pessoas que estavam em condições ruins. E elas não permitiram que essas condições fossem o fator determinante para a sua vida. Qual é a sua condição hoje? Talvez você poderia me responder, pastor, a minha condição hoje é um casamento que eu investi tanto, mas parece que ele está se acabando.
Talvez você poderia responder: a minha condição hoje, pastor, é uma vida espiritual que está em declínio. Eu estou perdendo a minha fé, eu estou perdendo a minha confiança, eu estou perdendo a minha ousadia. Pastor, parece que virou o quadro. Era eu quem vencia o inimigo e parece que o inimigo está me vencendo. Essa é a minha condição. Qual é a sua condição? Talvez você poderia responder: a minha condição hoje, pastor, é estar em uma família destruída. A minha família é uma vergonha, pastor. A família onde eu vivo é a coisa mais triste que existe. Olha, eu tenho mais alegria quando eu estou na rua do que quando eu chego em minha casa. Aliás, eu nem gostaria de voltar para casa. Eu volto porque eu sou obrigado. Qual é a sua condição? Talvez a sua condição seja dívidas e dívidas e dívidas, e quando você recebe o salário você já fica triste, porque nada do salário chega até você, tudo se vai para pagar as dívidas. Essa é a sua condição. Talvez a sua condição esta noite pode ser uma condição triste, porque é uma deprê. Você está em uma depressão, você está em uma angústia profunda, e cada dia que passa essa angústia vai aumentando, nada coloca limite. Você já tentou resolver isso com alguma droga, não deu certo. Você já tentou fumar e não deu certo. Já tentou ir para a balada, quando todos estavam felizes você estava triste. Você já tentou beber alguma coisa para ver se resolvia. Quando passou o efeito do que bebeu, tudo voltou ao normal. Essa é a sua condição. A sua condição não é boa, a sua condição não está legal. Mas eu preciso mostrar para você na Bíblia que os grandes nomes, eles sempre conseguiram pegar condições adversas e transformar esses momentos em ambientes, os lugares, transformar tudo de maneira que se tornou favorável para eles. Eu poderia citar para vocês aqui a história de um homem chamado José. Qual era a condição que ele chegou no Egito? Escravo. Qual foi a condição que ele chegou no Egito? Traído pelos seus irmãos. Como ele chegou no Egito? Amarrado. Como que ele chegou no Egito? Apanhando, maltratado. E o que ele fez no Egito? Ele revolucionou o Egito, porque ele entendeu o segredo. Porque o grande segredo não é a condição que nós temos, o grande segredo está na decisão que nós tomamos. E esta noite eu vim trazer uma palavra de Deus, sabe por quê? Deus vai te capacitar para tomar decisões que revolucione qualquer condição que você estiver. Eu vou repetir de novo para que alguém entenda e glorifique ao Senhor. Deus vai te dar capacidade para tomar decisões que vão revolucionar qualquer condição. A decisão que José tomou, foi ela que foi o fator determinante. Quando você lê a Bíblia, você vai encontrar que a maioria dos grandes heróis que aparecem na Bíblia, eles não vieram de condições boas. Eles estavam em condições ruins, mas eles aprenderam que não são as condições, mas sim as decisões que nós tomamos. Não é o seu pai, não é a sua mãe, a casa que você mora, o país que você está, quem é a sua família, sua árvore genealógica. Quem determina a sua vida são as decisões que você toma confiando na palavra de Deus. Se alguém crê nisso, dê um glória do tamanho da fé que você tem. As condições, elas falam alto, mas as condições, elas têm que ceder diante das nossas decisões. É tão verdade isso, que talvez você conheceu as drogas, mas você foi criado por um irmão que nunca conheceu as drogas. Talvez você foi mãe solteira, mas suas irmãs não foram. Talvez você é pobre, mas os seus irmãos não são pobres. Talvez você nunca quis ser crente, os seus irmãos sempre foram crentes. Pastor, o que responde isso? Decisões. As condições eram as mesmas, os pais eram os mesmos, a cidade era a mesma, a casa era a mesma, mas as decisões não foram as mesmas. São as decisões quem determina, são as decisões quem dita aonde você vai chegar, aonde você quer ir. O maior medo do diabo é que um dia você acorde e tome uma decisão diferente.
e vire o jogo. Ei, o maior medo do diabo é que um dia você acorde igual o filho pródigo. Um dia, ei, um dia é o suficiente. Deixa eu te contar algo. Você não precisa entrar em pânico às vezes achando que vai demorar tanto. Não. Tem coisas que dá para fazer com velocidade. Tem coisas que dá para fazer rápido. Quer ver um exemplo? Em 7 dias o planeta estava pronto. Você quer ver outro exemplo? Em uma noite Deus abriu o mar vermelho e o povo de Israel saiu. Quer ver outro exemplo? Em 7 dias de campanha em volta de uma muralha, no 7º dia deram 7 voltas e deram um grito e conquistaram a cidade. Você quer ver outro exemplo? Em um final de semana Jesus salvou a humanidade. Em um final de semana resolveu tudo. E o filho pródigo, em um único dia ele acordou e disse: de hoje não passa, eu me levanto, volto para casa do meu pai, ao chiqueiro nunca mais. Essa é a minha decisão e ela muda a minha vida. Eu tenho que profetizar. É noite da decisão. Quem crê? É noite da decisão. Quem recebe? Então pega na mão desse guerreiro do teu lado e diga para ele: é noite de grandes decisões. Alguém pode dar um glória do tamanho da vitória que crê? São as decisões que você vai tomar. Elas têm o poder. E você encontra aqui o apóstolo Paulo, no capítulo de número 16 do livro escrito por Lucas, o livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia começa a falar alguns detalhes das viagens que Paulo fazia. Paulo está fazendo uma viagem muito boa. Inclusive é nessa viagem que ele conhece um jovem obreiro chamado Timóteo. Ele faz uma linda amizade. E Paulo continua viajando, passando por alguns lugares. Se você perceber os primeiros versos do capítulo de número 16, Paulo é claro em dizer que ele era totalmente guiado pelo Espírito Santo, de maneira que ele só podia ir aonde o Espírito Santo lhe autorizasse que fosse. E por isso o Espírito Santo não permite que ele vá a uma das cidades que ele desejava muito ir. Você vai perceber que nesse mesmo capítulo ele fala de uma visão que ele tem. A visão de um homem que clamava por socorro. E esse homem clamava dizendo: atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Nós precisamos dessa palavra que você tem. Nós precisamos desse evangelho que você prega, esse Cristo que você anuncia. E você vai perceber que quando Paulo chega em Tiatira, ele chega em uma cidade muito boa. E quando ele chega nessa cidade, ele conhece uma mulher chamada Lídia. Ela era vendedora de púrpura. E aquela mulher que vendia púrpura, uma comerciante, ela ouve a palavra de Deus. E quando ela ouve, o coração dela se abre. Porque o grande segredo não é você só ouvir a palavra. Eu já disse aqui, repito: quem só ouve a palavra não muda de vida. Você muda de vida quando você decide crer no que você ouve e praticar aquilo que você crê. Porque só você dizer: eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu ligo a televisão e ouço a palavra, eu ligo o rádio e ouço a palavra, no meu celular tem palavra de Deus, eu tenho uma Bíblia em áudio. Isso não vai resolver, a menos que você ouça a palavra, creia na palavra e pratique a palavra. Isso sim faz o mundo conhecer o Cristo que você serve. E você vai perceber que Paulo, ele anuncia e passa alguns dias naquela cidade. Mas Paulo decide tomar uma decisão: escolher um lugar para orar. Isso é importante. Você tem o seu lugar de orar? Lá na sua casa existe um lugar onde você gosta de orar? Ou aqui na cidade existe um lugar onde você gosta de orar? Ah, pastor, eu gosto de orar aqui na igreja, eu gosto de orar em um monte, eu gosto de orar. Paulo encontrou à beira de um rio, onde ele saía para orar. E ele saía junto com a sua equipe: nós vamos orar. Mas um dia, quando ele está indo, uma mulher possessa de espíritos malignos, a empresa religiosa da época, da adivinhação, do engano, da mentira, essa mulher percebeu que Paulo era homem de Deus. E quando ela tem esse nível de percepção, ela grita
Ela diz: esses homens que anunciam o evangelho, a verdade, esses homens aí, esses homens são de Deus, esses homens são de Deus. Ela está testificando que Paulo é de Deus, mas Paulo entendeu que ali havia um espírito maligno. Talvez a ideia daquele demônio era honrar Paulo para que ele não fosse percebido. Talvez a ideia daquele demônio era o seguinte: eu vou dizer que ele é de Deus, ele vai me aplaudir, vai embora e eu continuo aqui. Mas Paulo tinha o discernimento dos espíritos. Quando Paulo ouve e percebe: tem demônio aí, isso daí não é normal, eu vou voltar para repreender. Quando Paulo repreende o demônio, a mulher, que era um produto usada para arrecadar dinheiro para os seus senhores, porque ela era escrava, e ela ficava ali, como se faz aqui em São Paulo. Você vê no centro da cidade leitura de mão, leitura disso, daquilo. Tinha o dono daquilo, desse ponto. Naquela época, o dono dessa mulher havia comprado ela para isso. Esse homem, quando viu seus lucros ruírem, denunciaram o apóstolo Paulo aos magistrados. Pastor, o que resulta disso? É que Paulo vai para a cadeia. Você vai perceber que as condições que ele está vivendo não é boa. Porque olha o que diz no verso 22: e a multidão se levantou unida contra eles. Rejeição. Eles são rejeitados. Você já sentiu a rejeição? Você já sentiu a rejeição? Talvez pela sua cor de pele, talvez pela sua idade, talvez pelo seu poder aquisitivo, talvez pelo seu nível intelectual, talvez pelo seu nível cultural, talvez pela fé que você tem. As pessoas te rejeitam. Dói, não é? A multidão está unida, rejeitando o apóstolo. E o seu amigo Silas, percebe que diz o texto: e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, rasgam-lhe as vestes, tiram-lhe a honra. Uma das coisas que mais dói é quando você perde a honra. É quando na sua casa ninguém mais te honra. É quando você percebe que os filhos que deveriam honrar o pai já não honram mais o pai nem a mãe. É quando você percebe que a honra que era para ser dada a Deus já não é mais dada a Deus. A honra acabou. Aliás, tem casa que honra mais o animal do que as pessoas. Existe mãe que cuida melhor do cachorro do que dos filhos. Dá mais atenção para os animais do que para o ser humano. A honra se vai. Paulo está vivendo o momento da desonra e não para por aí. E mandaram açoitá-lo com varas. Mas não só açoitaram. Olha o que diz o verso seguinte, o verso 23: e havendo-lhes dado muitos açoites, bateram além do normal. Ele está ferido. É um homem que está rejeitado. É um homem que está desonrado. É um homem que está ferido. E ele ainda carrega uma outra dor, a dor de ser injustiçado. Porque uma coisa é quando você apanha pelo que você fez. Uma coisa é quando você sofre pelo que você fez. Uma coisa é quando você de fato tem culpa no cartório. Agora, quando você não tem nenhuma culpa e está apanhando, é a história deles. Eles estão apanhando. E depois que eles apanharam, lançaram ele no cárcere e mandaram prender os pés dele. Guarde com muito cuidado. São presos especiais, ou seja, deveria, se fosse no Brasil, estar em uma prisão federal, aonde não haja a mínima possibilidade de fugir. Essa era a condição dos apóstolos. É essa a condição. O que você faria numa condição dessa? Tem gente que por menos entra em depressão. Tem gente que por menos tira a própria vida. O que você faria em uma condição dessa? Tem gente que por menos cai na bebedeira. Tem gente que por menos esquece de Deus. Tem gente que por menos, que nunca apanhou e abandonou a fé, nunca apanhou e abandonou Jesus, nunca apanhou e abandonou a igreja. Eles apanham, e quando eles entram na prisão, eles esperam meia-noite chegar e eles tomam a decisão. Eles dois no mínimo estão conversando. Talvez um olha para o outro e Paulo diz: está doendo, meu. Apanhei demais. O Silas: eu nunca apanhei tanto na vida.
Poxa, isso dói. Mas tem um detalhe: nosso corpo está preso, mas a nossa mente está livre. O grande segredo da vida é esse. É quando a sua mente está livre. Tem pessoas que me ouvem aqui esta noite e o corpo está livre e a mente está presa. Tem outros que me ouvem aqui esta noite e tudo está livre. Quando você está com o corpo livre e a mente presa em um ressentimento, presa em um ódio, presa em um vício, presa em uma situação, presa em uma falta de perdão recebido, um perdão que não foi recebido ou não foi liberado, isso tudo atrapalha. Mas essa noite eu estou pregando sobre o Cristo que quebra as prisões e te traz a liberdade. Quem recebe? Eles estão com o corpo preso, mas a mente está livre. E como a mente está livre, ele pensa o seguinte: Silas, apanhamos bastante, sim, está difícil, mas você tem que entender, Silas, que o maior poder que o ser humano tem não está no exterior. Então, se prende o meu corpo, não toca no maior poder que eu tenho. O maior poder que eu tenho são as estruturas internas que eu tenho. As estruturas. O maior poder que eu tenho, Silas, é o poder da interpretação. É como eu interpreto as circunstâncias. Como eu interpreto as adversidades? Como que eu interpreto cada luta que eu passo? Como que eu interpreto a privação financeira? Como que eu interpreto uma calúnia sofrida? Como eu interpreto as circunstâncias? O poder está como eu penso. O poder está em como eu sinto. O poder está no que eu creio. Tudo é invisível. Não prenderam meus sentimentos, não prenderam minhas ideias, não prenderam a minha fé. Então estou livre. Olha a decisão que eles tomam. A decisão que eles tomam muda qualquer condição. Talvez você more em um ambiente que é convidativo para ser depressivo. Talvez você more em uma casa que tudo conspira para que você seja doente. Talvez você trabalhe em um ambiente que tudo conspira para que você não tenha nenhuma estrutura. Mas o que determina não são as condições, são as suas decisões. É por isso que há uma frase que eu amo muito que diz: decisões decidem destinos. É o DDD. Decisões decidem destino. E as decisões dele é o que muda tudo. Primeira decisão que eles tomam é de usar a criatividade na condição da adversidade. Escute isso. Tem horas que a gente não cresce porque não queremos usar a criatividade. Tem hora que as circunstâncias estão vindo ao nosso encontro, não é para nos destruir, não é para nos matar, é simplesmente Deus falando através delas. É hora de criar algo novo, é hora de trazer uma novidade, é hora de fazer alguma coisa diferente. É hora de sair um pouco da rotina. Não que eu sou inimigo da rotina, porque o mundo foi construído com rotina, tudo segue com rotina. Os movimentos que o planeta fazem são rotineiro, translação, rotação, é o mesmo movimento o tempo inteiro. Não é que eu sou inimigo da rotina, mas tem hora que você tem que sair da rotina. Tem horas que você tem que fazer cultos diferentes. Tem horas que você tem que chamar Deus de um jeito que você nunca chamou. Tem horas que você tem que fazer coisas que você nunca imaginou fazer. Tem horas que você tem que tomar
tomar decisões que não estavam no seu projeto. Tem horas que tem que mudar a agenda. Sabe o que eles fazem? Nós vamos fazer algo que nunca fizemos. O que é? Um culto na prisão. Nós nunca cultuamos assim. Um culto onde os adoradores estão amarrados. Um culto onde os adoradores estão feridos. Um culto onde nós não temos razões visíveis para adorar, mas a nossa alma nos convida. Deus está chamando para algo novo. Por que você não para pensar que essa condição que você está vivendo nada mais é do que Deus te convidando para algo novo? Porque você ainda não interpretou que essa situação que você está vivendo é Deus te convidando e dizendo: nessa família você vai ser o primeiro médico, você vai ser o primeiro advogado, vai ser o primeiro empresário, é o primeiro crente, é o primeiro vencedor, é a primeira vencedora. Deus está convidando alguém para algo novo, inédito, porque nunca fizeram um culto como esse, aonde eles estão orando e cantando, cantando e orando. A primeira decisão que eles tomam é a decisão de fazer algo inédito. Então eles vão fazer um culto na prisão. Mas eles não tomam só essa decisão, porque ter criatividade por criatividade não vai resolver tudo. Você tem que ser bom na comunicação. E eu quero que você redobre a atenção para entender isso. A comunicação deles não está em I. Que é o I? É a letra aquela direta. A comunicação deles está em L. Como que é? É eu e o Paulo e Deus. Ó, o elo, Deus, eu e ele. O L, Deus, eu e ele. A comunicação só em I nem sempre vai resolver. Não é só com Deus que você tem que falar as coisas. Você precisa se desabafar com alguém também. Você precisa conversar com alguém. Você precisa ter alguém em quem você confia. Você precisa ter alguém com quem você conversa. Você precisa ter alguém com quem você possa se abrir. Tiago ensinou isso. Tiago disse que é para confessar os pecados uns aos outros. Aqui não é sair contando a sua vida para todo mundo. Não. Isso aqui não é vitimismo. Porque a coisa mais chata que tem é você ouvir as pessoas que sofrem com a síndrome do vitimismo. É vítima de tudo. Ela vem, chama você de canto e diz: vou contar só para você. Aí você pensa que é só para você. Mas é só para você agora. Porque eu já contei para o fulano lá na porta, eu já contei lá no meu emprego, eu já contei para todo mundo. Não é disso. É a comunicação inteligente. Agora pensa no nível de comunicação que eles estavam tendo. Porque escute isso. Você já ouviu que a fé vem pelo ouvir? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, essa é a fé que gera vitória. Mas a fé que gera derrota também vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra que não é de Deus gera outra fé. Você quer ver um exemplo? Começa a ouvir alguém que vive te depreciando para ver. Ouve. Está feia. Está acabada. Seu nariz é torto. Seu cabelo é duro. Você tem que morrer. Isso gera fé. Pastor, gera fé. Que as pessoas que acreditam nisso cometem o suicídio. Elas acreditam, param de tomar banho. Elas acreditam e chegam na igreja com aquela cara assim, tô para baixo. O que você está ouvindo, filha? Não, pastor, não quero falar sobre isso. Minha mãe falou uns negócios e eu acreditei. Ei! Aquilo que você ouve gera a fé que você tem.
É por isso que eu aconselho: pare de ficar ouvindo as pessoas que não têm a palavra de Deus na boca, porque você nasceu para ouvir, sabe o que? Haja o que houver, em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Tem alguém me ouvindo aqui esta noite? É a fé. No mínimo eles estão comunicando sobre problemas? Não, isso não resolve. Que adianta você ficar falando só de problema? Eu tenho problema, essa casa não presta, isso aqui não funciona. Isso não resolve. Não é assim que se resolve as coisas. Lembra de Deus? E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O que é que Deus fez? Ele ficou dizendo: tudo escuro, eu não aguento tanta escuridão, tudo escuro, eu não enxergo nada. Deus chegou e disse: haja luz. Eu não tenho tempo para falar de escuridão, eu tenho tempo para resolver o problema. Haja luz e houve luz. Eu profetizo: da tua boca vai sair a palavra que vai resolver os problemas. Da sua boca vai sair a palavra que vai curar a depressão. Da sua boca vai sair a palavra que vai trazer a paz de Deus para a alma de quem está aflito. Quem tem coragem de receber essa palavra? O que é que você está comunicando? Tome uma decisão hoje de comunicar a palavra de Deus. Tome uma decisão hoje de falar a palavra de Deus. E olha a decisão que Paulo toma: orar, conversar com Deus, e ao mesmo tempo manter a comunhão com seu companheiro Silas. Escute, na crise, em meio às condições adversas, você será convidada para se isolar, mas não se isole. Em meio à condição adversa, você será convidado pelas circunstâncias a se bloquear. Não se bloqueie. Em meio às condições adversas, as circunstâncias vão dizer que o amor não vale a pena. Não acredite. Que não vale a pena acreditar nas pessoas. Não acredite nessas ideias e nessas palavras. Em meio às circunstâncias adversas, lembra, 2 é melhor do que 1. Lembra, a união faz a força. Lembra que juntos somos mais fortes. Alguém crê nisso? Consegue aplaudir? Olha as decisões que eles tomam. Primeiro, a condição não é boa, mas a nossa decisão é fazer algo novo. O que você já fez de novo para mudar essa condição? A condição não é boa, mas nós vamos comunicar. Terceira decisão que Paulo e Silas tomam: nós vamos cantar. Você sabe o poder que tem a música, não é? Tudo é com música. Nasce alguém, música. Para o neném dormir, música. Ele acorda, música. Para entreter ele, música. Vem para a igreja, tem música. Alguém fica velho, música. Alguém morre, música. Perdeu a mulher, música. Perdeu o marido, música. E dessa tem de monte. O quê? Dá uns 90% do que toca no rádio. É só quem perdeu e não queria ter perdido. E que ela vai voltar, é o meu amor, ela está com outro, mas ela é minha, e eu sonho que ela vai deixar o outro para voltar para mim. Tem gente que ama essas músicas, que quando canta até chora. A música tem um poder muito grande. Os 2 maiores meios de comunicação, os 2 maiores veículos de comunicação, são os que nós usamos essa noite. Primeiro grande veículo, a oratória verbal. Não é à toa que a oratória é chamada rainha das artes. A frase que diz que quem fala bem governa o mundo. Quem fala bem chega longe. Quem fala bem cresce. Quem fala bem, se é homem, não fica sozinho. Porque porque os olhos das mulheres
é o ouvido. Ela enxerga pelo ouvido. Então ela vai ouvindo e é bonito. É bonito. Às vezes quando ela vai abrir o olho é tarde demais. Mas o ouvido diz que ele fala bem, que é legal, tem uma conversa gostosa. Então, a comunicação verbal é a maior de todas as artes, seguida pela música. Porque música tem em todo lugar. O que a gente mais faz é falar, ouvir alguém falando e cantar música e ouvir música. A música tem um poder muito grande. Quer ver um exemplo? Você quer descobrir como está o humor de alguém? Descobre com as músicas que ele salvou no celular. Descobre. Você quer descobrir os bons gostos de uma pessoa? Descobre qual tipo de música que gosta. Porque você já sabe, não é? Que as pessoas bem educadinhas têm um perfil de música que elas gostam. As pessoas do barraco tem uma música que gosta. É umas músicas e é um negócio de funk, pá, e xinga a cachorra, e a leoa, e a lagartixa, e a barata. E tem gente que gosta, o que? Que quando ouve isso, pastor, o corpo nem para, a cintura mexe, movimenta. Qual é a música que você ouve ou canta quando a condição que você está não é boa? Qual é a música que você canta quando põe a mão no bolso e não tem o dinheiro? Qual é a música que você canta quando você vai à procura do seu emprego, que perdeu e está buscando um novo emprego? O que você canta? O que você canta quando está na sua casa? O que você canta quando está distraído? O que você canta quando ninguém está te ouvindo cantar? E isso tem um poder muito grande. Se você é daqueles que só anda cantando, é que eu sou pobre de marré, morri, pobre, ei, o que você está cantando? É que você era um homenzinho torto, e que andava todo torto. O que você está cantando? A música que você canta tem poder. É por isso que você vai sair daqui hoje decidido a cantar que a vitória de Deus está garantida. Você vai sair daqui hoje decidido a cantar igual a Abacuque. Abacuque disse: independente da condição, portanto, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas das malhadas e nos currais não haja mais maca. Todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei. Independente da condição, Deus já colocou o cântico da vitória na tua boca. Só quem tem coragem de adorar, faça alguma coisa. Que você tem cantado? Será que você está doente? Você está cantando assim? Lá verei meu pai, lá verei. Vai morrer. Da linda pátria estou bem. Vai chegar, está longe não. Você não está longe, não, está perto. Caminha mais um pouquinho que você chegar. O que você está cantando? O que você está cantando? O que você canta? Você fica colocando aquelas músicas de desgraça, uns lixos, umas músicas que o negócio é tão feio que às vezes se ouve sozinha no fone de ouvido. Porque se alguém ouvir, assusta. Alguém diz: não combina. Moça, não combina com você essa música. Deus está falando com alguém? Moça, essa música não combina com você. Que música você canta? Escute isso. Às vezes a música que você canta, você nem vê que você é cantando e os demônios vão dançando junto com você. Que legal. Depois você quer arrumar um homem bom cantando uma música ruim? Não combina.
Você quer um relacionamento bom cantando só música de quem tem aquelas coisas na cabeça? Não combina. Que o tempo passou e eu sofri calado, não deu para tirar do pensamento. Que para ter as duas paixões não tem jeito, só tendo dois corações no meu peito. É isso, vai cantar? E você quer ser feliz cantando isso? Eu tenho certeza que Paulo está na prisão. Ele não está cantando eu vou morrer. Não. Talvez ele deveria estar cantando não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não. Não desiste não. É isso. O que é que você canta? A música que você canta fala sobre a sua personalidade. A música que você ouve fala sobre quem você é. A música que você ouve até define. Deixa eu abrir o jogo para vocês ser claro. Dependendo da música que a pessoa ouve, dá até para saber quanto que ela ganha por mês. Dependendo do estilo de música que ela ouve, dá até para saber se ela tem dívida ou se ela não tem. Se ela é feliz ou se é triste. Porque a música define as coisas. E naquela prisão, eu tenho certeza que a canção que foi cantada foi a canção da vitória. Que independente da condição, há uma possibilidade de tomar uma grande decisão. E eu profetizo, é noite das grandes decisões. Eu finalizo agora. Paulo era tão bom de decisões que se ele precisasse ficar na cadeia mais um ano, ele não iria nem entrar em deprê. Mais um ano na prisão, eu tiro de letra. Um ano na prisão, vou escrever cartas. Um ano na prisão, eu decidi ganhar esses presos todos para Jesus. Porque eu estou cantando, eles estão gostando de me ouvir. Eu estou orando, eles estão me escutando. Mais um ano aqui, eu revoluciono. Não é a condição, é a decisão que faz a diferença. E esta noite eu preciso liberar uma palavra para você. Chegou o tempo de tomar grandes decisões. Chegou o tempo de tomar decisões que vão revolucionar. Chegou o tempo de tomar decisões que vai pegar Satanás e colocar no lugar dele. Chegou o tempo de tomar decisões que vai gerar prosperidade de toda a sua família. Eu vou continuar profetizando até alguém reagir, glorificando e adorando. Chegou o tempo de tomar decisão e ser saudável. Chegou o tempo de tomar decisões de ser feliz. Chegou o tempo de tomar a decisão de vencer. Quem tem coragem de receber isso, abre a boca e glorifica por um minuto agora. Você consegue glorificar por um minuto? Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém. Ora com ele, ora com ela. Deus está dando sabedoria agora. Sabedoria agora. Sabedoria agora para tomar grandes decisões. Grandes decisões. Eu posso ouvir a voz de quem está orando. Fecha os teus olhos agora, fecha os teus olhos e continue orando. Eu vou te dar um minuto para você orar, um minuto para você orar, um minuto para orar, um minuto para orar. Ora, pode orar, pode orar, pode orar. Eu vou esperar você orar, não estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Alabaracanta calabarasuri calamaia.